Parabéns a Mara. A paz do Senhor, Mara. Amém, a paz do Senhor, pastor. Muito bem, pode pôr mais um pouquinho aqui de microfone, som no microfone. Muito bem. Querida Mara, hoje você é uma dirigente desse culto, grande culto de milagres. E nós sabemos que quando você chegou aqui na DEF, você passava por algumas dificuldades. E entre muitas delas, você passava uma dificuldade também no casamento. E eu te recebi por várias e várias vezes. E você tinha um propósito, você tinha um objetivo, você tinha um sonho, tinha um desejo. E você chegou até depois que passou alguns dias disso, que Deus foi recuperando a sua vida. Você disse para mim um dia: pastor, as mulheres também têm lugar nesse ministério? Você se lembra disso? E eu disse: sim, minha filha, tem lugar nesse ministério. Até para dirigir culto? Eu disse: sim, até para dirigir culto. Glória a Deus. Hoje ela se tornou a dirigente do culto, né? Para comprovar que realmente a minha palavra foi verdadeira. Mas assim, Mara, hoje, para subir nesse altar, a pessoa tem que ter o mínimo de condição possível para subir no altar, como vocês todos aqui sabem, os nossos irmãos internautas. Mas você, Mara, passava uma dificuldade, uma vergonha, eu vou dizer assim, porque o tema da campanha é exterminando vergonha. E você passava uma tribulação, uma perturbação muito grande no seu casamento. Como foi isso quando você chegou aqui na igreja DEF? A situação, você achava que não iria aguentar a continuar com o casamento, mas iria desistir? Ou você sempre acreditava que Deus ia fazer algo sobrenatural? Eu, por várias vezes, pensei mesmo em desistir. Pensava mesmo que não havia solução, porque eu já vinha de uma carga muito complicada na minha vida. Muitas pessoas não me conhecem, não me conheciam. Eu sou filha de pastor, fui nascida e criada no lar evangélico, mas me desviei aos 26 anos mais ou menos de idade. Fiquei 10 anos afastada da presença do Senhor, mas sempre tinha temor a Deus, pastor. Eu tive depressão, eu me enfiei no álcool, no cigarro e em várias outras coisas. E eu tive uma vida mesmo dilacerada por Satanás. Até que um belo dia eu conheci Luiz Carlos e aquilo, Deus tinha um propósito, porque eu morava na Castanheira, Luiz Carlos morava em Sintra e eu fui conhecer ele no Carregado. Nem na minha cidade, nem na dele. Aonde vocês moram hoje? Hoje é onde nós moramos hoje. E foi muito rápido. Eu conheci Luiz Carlos, começamos a namorar, já fomos morar juntos, já fomos para a igreja, reconciliamos, ele aceitou Jesus, eu reconciliei. Só que aí vieram as lutas e as dificuldades, e eu tinha já 10 anos que eu estava praticamente sem ninguém. Então, para adaptar de novo a um marido, a uma situação familiar, foi muito difícil. Muito difícil. E vocês, quando casaram, vocês chegaram a casar, e a vida de vocês, como que era? Vocês brigavam muito? Vocês eram unidos? Como que era a situação? Porque quando ela chegou na DEF, por várias vezes ela me procurou pela situação do casamento que não dava certo. As dificuldades eram grandes. É verdade. Eu falo que realmente é propósito de Deus, porque até no dia que eu fui marcar o meu casamento, nós fomos brigados um com o outro, sem falar um pro outro. Marcar o casamento no civil, a gente não estava falando um pro outro. E mesmo assim, acredito que nós fomos impulsionados pelo Espírito Santo, porque a vontade era mesmo de desistir. Mas desistir. O mundo diz lá fora que as coisas quando começa errado, geralmente as coisas quando começam errado, geralmente é para dar errado até o fim. E isso é um provérbio que é certo. Quando uma coisa começa errado, dificilmente dá certo. Geralmente você tem que começar logo certo, né? E dificilmente vai continuar dando certo. Então, quer dizer, você já começou errada. Começaram já o casamento brigado um com o outro. E esse casamento seu ficou
Assim, com brigas até quando? Pastor, eu não sei te falar exatamente preciso a data correta, mas a transformação do meu casamento veio a partir do momento que eu decidi a ouvir os conselhos que o Senhor me deu dentro do gabinete, porque muitas vezes eu entrei ali dentro, mas o conselho entrava aqui e saía do lado de cá. Eu não seguia as instruções que o Senhor me orientava, porque eu achava sempre que eu era a dona da razão e que tinha que ser do meu jeito, e pronto. E não... é justamente isso, a questão da consciência que eu estou falando, que nós precisamos de aprender isso, as pessoas precisam de aprender, porque geralmente, diaconisa Mara, é justamente isso o grande problema da vida das pessoas, porque sempre elas acham que estão com a razão. E geralmente as pessoas que vão no meu gabinete, a primeira pergunta que eu faço para ela é o seguinte: depois que ela se derrama, que conta os seus problemas, suas dificuldades, a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte: você vai realmente seguir a minha orientação? Tem certeza? Está preparado para seguir minha orientação? Então, a pessoa está preparada para seguir as orientações. E justamente você achava que estava com a razão, sempre com a razão, e não estava preparada para seguir a instrução. É porque, na verdade, pastor, eu toda a vida, desde quando eu me desviei, acho que, na verdade, desde quando eu me entendo por gente, quando eu comecei a trabalhar, eu casei muito nova, casei aos 17 anos, eu sempre me julguei dona da razão. Uhum. Eu não precisava de ninguém, eu não precisava dos meus pais, eu não precisava dos meus irmãos, eu não precisava de amigos, eu conseguia resolver tudo e era do meu jeito, e se não fosse, ficava sendo do meu jeito. Então eu tinha muita dificuldade em escutar. Muita dificuldade. E a partir deste momento, porque tem coisas, queridos, presta atenção que eu quero dizer para você, que não adianta somente nós orarmos. Às vezes nós pensamos que nós estamos numa campanha que somente a oração vai resolver. É preciso atitudes. É preciso atitudes. É preciso de você seguir a orientação. Por isso que eu digo sempre, uma orientação, ela vale muito. Uma orientação, ela salva uma vida, ela pode salvar a sua vida. A orientação, ela pode salvar o seu casamento. Uma orientação, ela pode fazer coisas extraordinárias desde quando você segue a orientação. Porque tem pessoas que estão buscando, orando, chora, e quer, que era o seu caso. Você era muito chorona, mas quando você chegava no gabinete, pastor, eu te aplacava com a palavra. Era verdade. E eu sempre dizia, você vai ter que fazer isso. E por várias vezes, Mara, você era tida também como barraqueira. É verdade, pastor. Eu sempre falava assim, Mara, você é muito barraqueira. Sabe o que é barraqueira? Aqui é peixeira, né? Parece que o pessoal fala, é isso? Peixeira. Pessoa que chuta o pau da barraca com qualquer coisa, pavio curto. E o marido dela, aquela lentidão, Jesus, até uma calma aí deixava ela mais furiosa ainda. Irritava. Aleluia. Então, Mara, o que aconteceu? Hoje, você tem uma vida, nós podemos observar, a igreja, o povo, a sua vida, o seu casamento hoje é outro. Meu casamento é abençoado, pastor. E hoje eu passo por uma experiência muito gostosa, porque antes eu procurava conselho, hoje me procuram para eu dar conselho. E eu posso estar usando o meu testemunho, a minha vida, a minha vida no passado, casais que chegam perto de mim com situações que eu vivia, de repente até com o mesmo feitio que eu tinha, eu consigo orientar porque eu vivi. Eu, por muitas das vezes, eu envergonhei o meu esposo. Eu envergonhei Luiz Carlos. E eu tinha até falado com acho que fazendo foi com a Paula. Barraco na rua, em qualquer lugares. lado. Era qualquer lado. Eu não olhava onde que eu estava, onde que eu não estava, se estava perto do pastor, se perto da pastora. Para mim aquilo não me interessava para nada. Eu até comentei com a Paula que eu devo ao Luiz Carlos um pedido de perdão. E eu vou aproveitar agora este momento, pastor. O Luiz Carlos não está aqui, mas eu tenho certeza que ele vai ficar sabendo, porque eu precisava pedir perdão para ele, mediante as pessoas que conheciam a minha situação, que viam o quanto que eu envergonhei o Luiz. E hoje eu sinto vergonha disso, mas também sinto alegria por saber que hoje ele tem orgulho da esposa que ele tem. Aleluia. Então vai aí o meu pedido de desculpa para Luiz Carlos, em nome de Jesus. Mara,
Então hoje o seu casamento era uma vergonha. Completamente uma vergonha. Você sentia vergonha do seu casamento? Sentia muita Você vergonha. achava que realmente era difícil continuar? Eu cheguei ao ponto, pastor, por várias vezes, tirar a aliança e atirar ela no Luiz Carlos. E você, além de fazer isso, você falou para ele algumas vezes que queria divorciar, que queria largar ele? Chegou a algum ponto? Várias vezes eu disse para ele que eu não queria mais o casamento, porque eu já vinha de uma experiência e que eu não estava disposta, porque eu vim carregando uma carga do passado que o inimigo lançava na minha cabeça que ia ser exatamente igual, mas eu não tinha força para repreender. Eu não tinha força para repreender e eu me entregava àquela situação toda e brigava e chorava e gritava e partia coisa dentro de casa. Aquilo, coitado dos meus filhos. A Maria Júlia, por várias vezes, foi chamar a vizinha. Olha, Para poder ajudar para orar, porque eu quebrava aquilo tudo. Você não sabe o quanto casamentos estão sendo ajudados agora. Amém, eu creio. Através do seu testemunho. Porque antigamente, quem tinha vergonha era ela. Hoje, quem está com vergonha é Satanás, que está envergonhado. Aleluia. Porque há sim possibilidade de recuperar, de reconstruir o casamento, de colocar Satanás para fora. Porque quem tem que estar para fora, nós temos que fazer um divórcio. As pessoas que estão com problema no casamento têm que fazer divórcio com Satanás. Colocar ele para fora, desligar dele e ter o casamento abençoado. Hoje, o teu casamento é uma bênção. Para a honra e glória do Senhor. E a sua vida pessoal, Mara? Porque também nós vemos hoje a alegria do Luiz. Ele passou o dia todo trabalhando aqui na igreja, esteve o dia todo conosco na igreja, está agora trabalhando secularmente, e toda hora ele chora. Toda hora ele está chorando, sentindo a presença de Deus. De vez em quando nós estamos ali almoçando e ele começa a chorar e começa a falar em línguas estranhas. Nós estamos ali, ontem nós abrimos mais uma porta, né? Foram abertas mais 2 portas e abrimos mais uma porta, que eu disse aqui, cada porta que se abrir aqui na DEF, cada porta que se abrir para um escritório, para um gabinete, para uma tesouraria, para uma sala, é uma porta aberta para nós, para os obreiros e para a igreja. Cada porta que se abre aqui é uma porta que está abrindo também para nós. E quando nós abrimos aquela porta, ele começou a chorar, começou a sapatear no poder de Deus. Aleluia. A alegria que ele tem hoje com o seu casamento, eu vejo a satisfação e a alegria, e as reclamações acabou. Quando essa mulher apontava de lá, eu disse: meu Deus, que o seu sangue tenha poder, Senhor. Aleluia. Mas sempre entrando no gabinete pastoral, ficava ali 1 hora, 2 horas, aleluia. Mas eu não desisti do casamento deles, porque eu sabia, aleluia, que hoje poderia estar acontecendo o que está acontecendo aqui, ela aqui comigo, contando a vitória. Quantos crêem na vitória, diga amém. Em rápidas palavras, para nós orarmos, exterminando a vergonha. Você, além de ter a sua situação com seu esposo, de casamento que já foi regularizada, a sua vida também, a sua vida particular, era uma tribulação. Você sentia isso? Sentia sim. Era mesmo, eu era completamente perturbada. Eu brigava, acho que até com a mosca que passava na minha frente. Acho que até comigo mesmo no espelho. Mas hoje eu posso ver, pastor, que é muito complicado a gente falar da gente mesmo, né? Uhum. Mas eu posso falar com convicção. Eu sou uma mulher transformada. Eu sou uma mulher transformada pelo Espírito Santo de Deus. Aquele pavio curto acabou. Acabou. Tem coisa que você deixa para resolver amanhã, com 10 dias, se for possível. Pastor, é muito tranquilo. Às vezes eu até assusto, né? Eu falo assim: eu não respondi? Eu não briguei? Não, essa não sou eu. Aí eu lembro, essa sou eu sim, que aquela velha Mara morreu. E cada dia, pastor, é o que eu falo, eu já falei na escola dominical, nós temos que todos os dias estar matando o nosso velho homem, porque ele tenta ressuscitar. É verdade. É verdade. O nome dela é Mara. O significado de Mara é amargo. Mas só que a Bíblia diz que tinha um rio, e o rio era de águas salgadas. A água era salgada. E a Bíblia diz que o profeta chegou e jogou sal na água,
e a água se tornou águas doces. E esta mulher era amarga, mas chegou o profeta, o homem de Deus, jogou nela algo que foi amargo para ela e difícil de engolir, mas hoje ela virou uma mulher doce e amável. Quem pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor? Aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, Mara, de forma especial. E hoje você se sente feliz de estar hoje no altar da DEF e fazendo o que você mais gostaria de fazer? Pastor, eu me sinto completamente realizada e era um dos meus objetivos. Na virada do ano passado, que nós fizemos objetivos para esse ano de 2014, um dos meus objetivos era, eu gostaria de dirigir um culto. Um culto só, pelo menos um. Ao menos um. Gostaria de dirigir vigília e gostaria de estar verdadeiramente lado a lado com o meu pastor Robson e com a minha pastora. Quem quiser, quem não estiver acreditando nisso, eu posso trazer a minha folha, que está ainda toda dobradinha, para provar que eu não preciso puxar saco, como dizem, né? Eu não preciso, e nunca fiz, né? Mas o meu objetivo era acompanhar a obra, crescendo e crescendo junto com ela, verdadeiramente, não para ninguém ver, porque eu acho que quando a pessoa faz para o outro ver, ela cansa. E eu não queria isso para mim. Eu queria, quando eu agarrasse, eu queria agarrar de coração e fazer de coração. E hoje eu estou fazendo de coração. Aleluia. Ela dirigiu a vigília esse ano. Ela nunca me contou isso. Eu escalei ela para dirigir a vigília. Dirigiu a vigília. Vem dirigindo o culto semanalmente aqui na DEF. Aleluia. E realmente está de lado a lado com o pastor e com a pastora. É verdade. E também queria participar do Ministério de Louvor, fazendo ministração. Consegui a ministração, consegui a coordenação do Ministério de Louvor e agora também sou líder do Ministério de Louvor. Para a honra e glória do Senhor. Aleluia. Parabéns. Você está feliz? Estou muito feliz. Pastor. Eu estou muito mais feliz do que você. Amém. Deus abençoe a sua vida de forma especial.